Depois de um breve período de férias, nós estamos de volta aqui renovados e nessa noite nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Estamos felizes em poder compartilhar com você uma pequena porção da Escritura. Quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vamos fazer a leitura desse texto. Acompanhe, tem em mãos uma Bíblia, nós sempre orientamos isso por uma simples razão. Você não deve se apoiar no pregador. Por mais que você confie num pregador, você precisa ter claro na sua mente. A autoridade é a palavra de Deus, então você precisa ter em mãos uma Bíblia para que você possa conferir se o que é ensinado confere com o que está na Escritura. E se assim for, você vai andar sempre em segurança. Vamos ler o texto dessa noite. Mateus, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Até aí, esse é o texto dessa noite. Vamos orar, pedir que Deus ilumine nossa compreensão. Bondoso Senhor, nós nos aproximamos da sua palavra. Mais uma vez, vamos fazer isso com toda reverência, com santo temor, cientes de que, Senhor, há tanta profundidade nela, há tantas lições que podem ser tiradas e nós realmente somos limitados. Eu na exposição, meus irmãos certamente na compreensão, mas se o Senhor assim nos abençoar, nos agraciar nessa noite, há de permitir que eu consiga comunicar as verdades aqui contidas e que o seu povo também possa aprender nessa noite as lições preciosas da sua palavra. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O texto dessa noite, ele se encontra no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele, assim como os outros 4 evangelhos, contém diversos discursos de Jesus, sendo que o Evangelho de Mateus tem grandes discursos feitos pelo Salvador. Aqui no capítulo 5, o mais conhecido deles, o chamado Sermão do Monte. Depois nós temos outro grande discurso em Mateus capítulo 13, e depois temos o sermão profético, não é, o chamado sermão escatológico, lá em Mateus capítulo 24. A porção dessa noite é o final aí do que nós poderíamos chamar, ou estar dentro daquele sermão chamado Sermão do Monte. E hoje nós vamos observar algumas coisas importantes aqui nesse pequeno verso. A verdade central do texto dessa noite é o seguinte: o crente que deixa de ser bênção para o mundo perde a razão de sua existência aqui. O crente que deixa de ser bênção para o mundo perde a razão de sua existência aqui. Quando Deus nos salvou, quando Deus nos chamou das trevas para a luz, Deus não apenas tinha como propósito beneficiar a nós mesmos com a salvação, nos presenteando com esse rico presente do qual nós não éramos merecedores. E, além disso, Deus agora tem como propósito que a vida do crente faça a diferença neste mundo, que a sua vida, se você é um crente, a minha vida, seja de alguma maneira bênção para o mundo à nossa volta. Se isso não acontece, quando o crente vive neste mundo só para si mesmo, a partir do pressuposto, a partir da lição bíblica de que você é salvo, uma vez salvo, você é sempre salvo, alguns crentes podem desenvolver um pensamento pecaminoso e errado de dizer o seguinte: bom, já que eu sou salvo, estou indo para o céu, agora o que vai acontecer com as pessoas à minha volta pouco me importa, porque eu já estou garantido. Se você pensa assim, deixa eu dizer para você que esse texto vai mostrar para você o quanto você está errado. Por quê? Porque o crente que deixa de ser bênção para o mundo, ele perde então a sua razão, o seu propósito de existir aqui nessa terra. Deus te chamou para fazer diferença neste mundo. E assim tem que ser. Muitas pessoas não entendem isso. Deus quer alcançar mais vidas.
Deus quer transformar o mundo à sua volta. Deus quer tocar a sua família, o seu trabalho. Deus quer tocar as pessoas no seu curso universitário, na sua escola. Onde você está, Deus tem propósitos. E você, aí onde Ele te colocou, na sua cidade, no seu trabalho, na sua família, você precisa fazer diferença. Você precisa ser bênção. E não se contente em apenas estar indo para o céu. Você tem um trabalho aqui e Deus quer que você realize. Não se torne nessa história, não se torne aqui nessa terra um crente que perdeu o propósito de existência para o qual Deus te salvou. Então, nessa noite, nós vamos aprender algumas lições importantes e o objetivo dessa noite é mostrar para você algumas lições e alertas para crentes que desejam fazer diferença. Vamos estudar esse texto. Nós vamos dividir esse texto aqui em 4 pedaços, em 4 partes, para ajudar você na compreensão. Então, olha aí para o versículo, o texto começa dizendo assim: Vós sois o sal da terra. A primeira parte que você pode separar no versículo 13 é esse pronome vós. Quem são esses vós referidos aqui nesse versículo? Nós precisamos entender quem faz parte desse grupo, quem eram os ouvintes, ou seja, a quem Jesus se dirigiu, qual era o alvo do ensino dele, qual era o objetivo dele. Jesus tinha em mente, Jesus tinha um alvo, ele queria tocar e ensinar o coração de algumas pessoas. E isso não foi dito para todo mundo, mas foi dito, sim, neste caso específico que nós estamos vendo, para ensinar algumas lições. Então, nós precisamos identificar quem são esses que estão embutidos no pronome vós. Se você olhar para os versos anteriores, você vai ver que o Senhor Jesus usou pronomes diferentes nos versos que estavam aí logo acima deles. Quando ele vai falar no versículo 3, bem-aventurados eles, os humildes, porque deles é o reino dos céus, ele usou então aí a expressão ou o pronome eles. Bem-aventurados eles, os mansos da terra. Bem-aventurados eles, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado eles, os que são misericordiosos. E assim ele vai. Bem-aventurado eles, que são limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado eles, os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, e aí ele vai sempre caminhando com o pronome eles. Mas quando nós chegamos no versículo 11, Jesus muda o pronome de eles, que são bem-aventurados. No verso 11 ele menciona, bem-aventurados sois vós. Ele mudou. Qual o objetivo de Jesus em lidar com o texto dessa forma? Porque ele não começou no versículo 3 dizendo, bem-aventurado vocês ou vós que são humildes, mas porque eles, e aí quando chega no versículo 11 ele fala, bem-aventurados sois vós. É certo que o objetivo do Senhor Jesus aqui é trazer para o coração dos seus discípulos uma lição preciosa. Não quer ensinar de forma alguma que os discípulos não faziam parte dos eles, mas queria ensinar aqui que talvez algumas pessoas pensem assim, eu sou alguém manso, eu sou manso. E o fato de eu ser manso de coração, ou o fato de eu ser alguém que tem fome, sede de justiça, será que eu estou embutido nesse pronome vós? E para esclarecer isso, qual era o alvo do ensino de Jesus, o versículo 11 vai então qualificar quem são esses vós a quem Jesus quer se referir. O versículo 11 diz assim, bem-aventurados sois, aí no caso vós, quando por minha causa vos injuriarem. Jesus então traz para uma nova dinâmica esse pronome dizendo assim, olha, os bem-aventurados são aqueles que não apenas são mansos, porque há muitas pessoas, até incrédulos, podem dizer, nossa, como eu sou uma pessoa mansa, como eu sou uma pessoa, alguns podem dizer assim, como eu sou uma pessoa que desejo ver a justiça, como eu sou uma pessoa que choro muito, pastor, e o texto dizendo que são bem-aventurados os que choram. Não é desses sentimentos
dos quais aqui até mesmo os incrédulos podem fazer parte. Não é disso que ele está falando. No versículo 11, então, ele vai qualificar quem são essas pessoas, quem faz parte desse vós que são os bem-aventurados. Ele diz assim, a primeira característica desses que são pertencentes ao pronome vós, ele diz que são pessoas que são injuriadas, pessoas que que sofrem perseguição por causa de Cristo. Esses são as pessoas que estão dentro do pronome vós. O Senhor Jesus está mostrando que dentro desse grande grupo existiriam pessoas, é possível que alguém seja manso de coração, mas não seja perseguido, não sofra injúria. Há pessoas que choram, mas não passam por essas coisas por causa do Senhor Jesus. E é isso que Jesus quer destacar aqui. Existe um grupo seleto, existe um grupo específico dentro desse planeta chamado Terra, aos quais ele chama. E essas pessoas a quem ele chama, essas pessoas não apenas choram e são mansas de coração, mas elas também experimentam perseguição. São pessoas que experimentam a zombaria do mundo à nossa volta. Quantos de vocês estão me assistindo, ou quantos de vocês conhecem outras pessoas que simplesmente são odiadas pelo mundo, não pelo fato de ter feito uma coisa errada, mas às vezes pelo simples fato de ser um crente. Quantas vezes já vi e também já ouvi de crentes que, sem fazerem nada, pelo simples fato de estarem andando pela rua com a Bíblia, alguém passava e gritava e zombava. Aqui mesmo na nossa cidade, por vezes estava fechando a nossa igreja, às vezes conversando na calçada com um grupo de pessoas, os carros passavam à frente, grupos de pessoas vindo de um local, às vezes até mesmo alcoolizadas, passavam e simplesmente porque viam um grupo ali de pessoas, ou às vezes viam até algumas mulheres ali junto, zombavam e perseguiam, passavam na frente da igreja e gritavam amém, aleluia. Por que eles estão fazendo isso? Ninguém havia feito nada para eles, ninguém havia se dirigido a eles, ninguém simplesmente havia feito nada. Mas havia um incômodo, e existe esse incômodo real. O fato de você ser um cristão, o fato de você andar com Deus, fará de você alguém que cedo ou tarde vai sofrer injúria, vai sofrer, como o versículo 11 diz, perseguição. E o texto diz assim, vós sois bem-aventurados quando fizerem isso e disserem todo tipo de mentira contra vós. Por quê? Porque nós andamos com o Senhor Jesus. Hoje a sociedade olha para os crentes e elas então rotulam os crentes com uma série de rótulos perversos, mentirosos. Os crentes são preconceituosos. Por que dizem isso? Porque nós temos conceitos, não temos preconceitos. Preconceitos é quando você olha para uma coisa e previamente chega a uma conclusão sem conhecer. O crente não tem preconceitos. O crente, a partir da perspectiva bíblica, quando ele olha para a Bíblia e julga as coisas a partir da Bíblia, ele não é um preconceituoso, ele é alguém conceituoso. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o homossexualismo, e vemos que a Bíblia condena essa prática, condena essa escolha, nenhum de nós quer que um homossexual seja agredido, ninguém quer que direitos sejam tirados, nós simplesmente olhamos para isso e a partir de não preconceitos, mas de conceitos fundamentados na Bíblia, nós dizemos esse comportamento é reprovado à luz do Criador, à luz das Escrituras, Deus não aprova isso. E porque dizemos coisas como essa, o mundo nos odeia. Quando nós ensinamos que os pais devem amorosamente disciplinar, corrigir os seus filhos, logo alguém vem e rotula os crentes. Esses crentes, olha só, ensinando a espancar crianças. E o texto fala aqui que nós somos bem-aventurados quando, por causa de Jesus e dos seus ensinos, mentirem e falarem todo tipo de mentira contra nós. E é o que tem acontecido hoje em dia. Claro que tem crentes que dão motivo, sim, para que acusações não falsas e verdadeiras recaiam sobre eles. Mas quando eu olho para a cristandade de modo geral e vejo o que está acontecendo, para o cristianismo verdadeiro, quero dizer, nós vemos que muitas vezes os crentes são perseguidos, são injuriados, são caluniados, até mesmo são agredidos pelo único e simples fato
de demonstrarem amor pela palavra de Deus, de defenderem as verdades das Escrituras. Hoje o ódio tem se tornado cada vez maior e a Bíblia nos ensina que existe um grupo que é qualificado por Jesus como vós sois. Não é todo mundo, apenas alguns. E ele mostra aqui, quem são esses vós? São essas pessoas que eu mencionei para você. Você é assim? Você é alguém que tem sido de alguma forma, está sofrendo injúria? Alguém faz acusações mentirosas contra você? Há pessoas zombando de você na sua família? Vizinhos no trabalho? Você é perseguido pelo seu chefe? Você é zombado pelos seus funcionários? Você enfrenta perseguição no Facebook? Pessoas zombam de você por causa do Senhor? Ou você é alguém que, ao contrário disso, você é alguém que persegue, zomba e ataca? Você precisa saber quem é você. Porque se você não se situar, se você não fizer uma leitura correta de quem você é, deixa eu dizer para você que essa mensagem não se aplica a você, essa mensagem não é para todos, é apenas para um grupo, vós. E você, para saber se você está dentro desse vós a quem Jesus se referiu, olhe para a sua vida e veja se você é perseguido, se você é injuriado, se vem então mentira contra você, pelo simples fato de você amar a verdade e defender a fé. Jesus continua no versículo 12 ainda mostrando um pouquinho mais quem são esses vós a quem ele se refere. Versículo 12, ele fala, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Jesus mostra também que esse vós a quem ele se refere é um grupo de pessoas que possuem um galardão. Pessoas que nem sabem o que é isso. Mas deixa eu dizer para você, ele está falando de algo, de uma recompensa. E ele fala, grande é o vosso galardão nos céus. Esse é o seu caso? Você tem algo, você tem uma recompensa reservada para você no céu? Você pode afirmar isso com certeza, de que Deus tem separado para você uma recompensa porque você tem sido um servo bom e fiel. É você assim? Porque é dessas pessoas, são essas pessoas que estão dentro do pronome vós, perseguidos, injuriados, caluniados, alvo de acusação. Mas Jesus diz também que eles são pessoas que têm um grande galardão aguardando eles no céu. Você tem isso? Essa é a sua esperança? Ou a sua vida se resume só ao que você tem aqui e agora? Porque se a sua vida se resume a realmente aos bens que você possui e a esse tempo, deixa eu dizer para você que você é uma pessoa muito infeliz. Graças a Deus, os verdadeiros crentes vivem essa vida, claro, conquistando coisas, desfrutando das bênçãos de Deus, mas sabendo que o nosso tesouro não está aqui, que a nossa pátria não é aqui, e sim, existe um lugar no céu que nos aguarda, e é um galardão para aqueles que andarem nos caminhos do Senhor com fidelidade. É o seu caso? Você está dentro desse pronome vós? O texto dessa noite se aplica a você? Porque se não se aplica a você, neste momento que nós estamos aqui no culto, você deveria parar e orar. Deveria pedir, Senhor, eu percebo que eu não sou uma pessoa como o pastor está mostrando. Eu não sou, o mundo até me aplaude. Eu não sou perseguido por ninguém. E ninguém zomba de mim. Aliás, eu não tenho diferença nenhuma de postura entre mim e o mundo. Raramente alguém ia perceber qualquer diferença entre um incrédulo e eu. Eu tenho andado uma vida que não posso esperar receber um galardão de fato. Se você é alguém assim, peça a Deus que transforme o seu coração. Porque se Ele salvar você, se Ele transformar a sua vida, então você vai desfrutar do resto do que o versículo 13 que nós estamos estudando hoje fala. O versículo 12 diz assim ainda mais, mostrando quem são as pessoas que estão dentro do pronome vós. Versículo 12 diz, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A Bíblia fala que essas pessoas bem-aventuradas que estão dentro do pronome vós são sucessores dos profetas. Como é que os profetas do passado viviam? Eles andavam por este mundo não sendo igual ao mundo, eles andavam por esse mundo fazendo diferença, anunciando a verdade do Senhor, mesmo que isso custasse para eles a paz, mesmo que isso custasse para eles
o sossego, o bem, os bens, a saúde. Seja o que for, os profetas andaram por este mundo servindo a Deus. E a Bíblia diz assim: olha, vocês que têm um galardão no céu não devem se preocupar com a perseguição aqui. Por quê? Porque perseguiram outros profetas antes de vocês também. E com isso, Jesus está mostrando que aqueles que andam com o Senhor, eles devem imitar o procedimento dos profetas. É você alguém assim? Você é alguém que anuncia a palavra de Deus, mesmo que o mundo te odeie? Você é alguém que anuncia os juízos de Deus? Você é alguém que anuncia a graça de Deus? Se você é alguém assim, então tudo o que nós vamos falar nessa noite se aplica a você. Por isso, a primeira lição dessa noite que eu gostaria de compartilhar com você e você já percebeu é: quem afinal de contas é o alvo do ensino de Jesus? Quem são esse vós sois? E aí você hoje já descobriu até este momento quem são esses vós sois. E eu espero que você possa honestamente reconhecer diante de Deus se você faz ou não parte desse grupo. Se você faz, o resto que vamos falar se aplica a você. E se você não faz, eu peço que você pare aí onde você está agora mesmo e clame a Deus, pedindo que Ele te salve. Então todo o restante se aplicará à sua vida. Mas se não, você não fizer isso, pode continuar assistindo essa mensagem. Mas o que eu vou falar aqui não se aplica a você. O verso 13 continua então, nós vimos aí que o primeiro, nós iríamos ver algumas lições. Nós falamos que a verdade central dessa noite é que o crente que deixa de ser bênção para o mundo perde a razão de sua existência aqui. E nós vimos então que a primeira lição dessa noite é que Jesus tinha um alvo, Jesus tinha uma audiência, e o alvo dessa audiência, o alvo da sua mensagem era esse grupo que estava dentro do pronome vós. E nós vimos quem são essas pessoas. Segunda lição do texto dessa noite está relacionada à ilustração. Então nós temos uma audiência e agora Jesus vai ilustrar alguma coisa a respeito dessa audiência. Você já viu quem são o vós. Agora você vai ver a ilustração que Jesus decidiu usar para revelar quem são esse grupo pertencente ao pronome vós. O texto diz assim: vós sois, e aí aparece o sal. Muito bem. Jesus então decide utilizar a figura do sal. Quando nós olhamos para o texto bíblico, é preciso que você entenda que nós estamos distantes desse texto que foi escrito por Mateus há muitos séculos, há alguns, pelo menos quase 2 milênios atrás aí, mais diversos séculos. Você precisa entender que nós estamos distantes geograficamente, porque nós estamos no Brasil, e esse texto foi escrito lá em Israel. Nós estamos distantes não só geograficamente, mas estamos distantes temporalmente. Então, diversos séculos atrás. E depois nós estamos distantes também culturalmente. Quando a palavra sal era usada no contexto ali daquela época, ela tinha então alguns contornos semelhantes ao que nós temos hoje, mas alguns contornos que nós não temos nos nossos dias. Por exemplo, quando nós pensamos em sal, a primeira coisa, se você falar sal para qualquer pessoa aqui no Brasil, é óbvio que nós vamos pensar no sal no sentido da culinária, da comida. É claro que esse princípio também está envolvido aqui. Sal é usado para dar sabor, para fazer com que as coisas se tornem mais agradáveis. Se você ler Jó capítulo 6, versículo 6, você vai perceber que o próprio Jó faz uma menção dizendo: olha, quem é que gosta de comida sem sal? Então, o sal sempre foi usado. Há muito tempo atrás, tem sido usado para colocar sabor nas comidas, para tornar aquilo que nós comemos mais palatável, mais saboroso. E é óbvio que esse contexto certamente vai estar envolvido aqui. Mas uma das coisas que o sal faz, nesse contexto, além da parte culinária, nós sabemos que o sal também tinha outras aplicações. Uma dessas outras aplicações, vamos ver pelo menos mais duas aqui,
E você precisa entender que esses conceitos para o homem em Israel, para o homem, para a mulher lá, para o judeu, faziam mais sentido, eram mais claros do que são para nós. Nós vivemos uma sociedade difícil, vivemos uma sociedade em que está corrompida, está estragada. E um dos aspectos que Jesus quis mencionar em sermos sal, ele pode ser percebido quando nós olhamos o Evangelho de Marcos. É o texto paralelo ao que nós estamos lendo aqui. Marcos, eu vou abrir lá em Marcos capítulo 9, no versículo 50, você descobre algumas coisas a mais aí a respeito do sal. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Até aí está exatamente igual Mateus. Mas agora tem um finalzinho aqui no texto que não consta em Mateus, mas, aliás, só consta no Evangelho de Marcos, e joga um pouco de luz a respeito do sal. E o texto termina dizendo assim: tende sal em vós mesmos. E como é que ele termina depois de falar isso? E paz uns com os outros. No contexto em questão aqui, Jesus está falando, sim, que os crentes, e em muitos aspectos, assim como o sal culinário, eles foram colocados neste mundo para tornar o mundo um pouco mais agradável. Deus deixou os seus filhos aqui nessa história, e é a nossa influência neste mundo que torna a vida neste planeta suportável. Isso é tão claro, pelo menos na nossa perspectiva escatológica de uma igreja dispensacionalista, fica claro você perceber que enquanto nós estamos nessa vida, enquanto nós estamos nessa história, enquanto a igreja não é tirada daqui, esse mundo ele é suportável à existência. Mas quando os crentes forem tirados, quando o arrebatamento vier e a igreja for levada, a existência aqui vai se tornar algo insuportável, a ponto de Jesus mesmo mencionar no capítulo 24 que se esses dias de tribulação não fossem poucos, não sobraria vida na terra. Então nós estamos de alguma maneira fazendo diferença neste mundo. Mas uma das maiores diferenças que o crente faz é que o crente é alguém pacífico. Por isso Jesus vai mencionar lá no Evangelho de Marcos, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ele associou diretamente a ideia de ser sal com a ideia de ser alguém que tem paz. Alguém que tem paz em si mesmo, alguém que é pacífico, alguém que desfruta e promove essa paz. O que é ser sal? Sal, na perspectiva bíblica, uma delas, é tornar a vida, a tornar o lugar onde nós estamos uma coisa mais saborosa. Nós vivemos de um mundo extremamente violento. Nós vivemos num mundo marcado por intrigas. Quantos lares, ainda nessa noite, brigam, maridos que desrespeitam mulheres, uma agressividade tem tomado conta dos lares, sejam eles cristãos, infelizmente, e outros que nem conhecem o Salvador. Nós percebemos que nessa pandemia em que nós estamos, o número de pessoas que sofrem agressão, principalmente no caso das mulheres, aumentou tremendamente. E por que isso acontece? Porque nós vemos um mundo marcado por violência. Vemos pessoas que não toleram ser sequer questionadas. Vocês têm visto aí nos nossos dias pessoas que, ao serem abordadas por guardas municipais ou por autoridades, sendo questionadas porque não estão de máscara, se tornam ofensivas, se tornam agressivas, se tornam pessoas que afrontam. Por quê? Porque esse mundo é marcado por violência. Em Gálatas capítulo 5, você começa a conhecer ali o que o apóstolo Paulo chama de as obras da carne. E você vai encontrar uma série triste de pelo menos 12 obras da carne, que são obras que mostram uma corrupção da humanidade. E elas, a maioria dessas obras ali, elas apontam para violência, para brigas, para intrigas. E é interessante que Jesus, ao mencionar o sal, ele fala para os discípulos: vocês não. Vocês têm sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Nós estamos aqui neste mundo e uma das coisas que mais marca o contexto de vida do cristão é que nós somos pessoas pacíficas.
Nós somos pessoas que não oferecem risco à sociedade. Nós não somos pessoas de briga. Nós somos pessoas de conversa. Nós podemos opinar, às vezes até ter um debate um pouco mais acalorado, mas a vida do cristão verdadeiro, ela não é marcada por isso. Se os vizinhos aí da sua casa ouvem gritaria, briga dentro da sua casa, deixa eu dizer para você que está dando um péssimo exemplo. Você está dando um péssimo testemunho. Se as pessoas no seu trabalho conhecem que você é cristão e você é marcado no seu trabalho por ser alguém briguento, reclamão, deixa eu dizer para você que você é um péssimo exemplo do que é ser um cristão. Nada disso se harmoniza. A Bíblia nos mostra que o homem de Deus, ele não é um homem violento. Quer ser sal? A Bíblia diz, vós, vimos quem são os vós. E agora ele fala, vocês são sal. E uma das formas de ser sal, a primeira maneira de nós percebermos isso é que os crentes têm em si mesmo paz. E eles também promovem a paz onde eles estão. Agora responda, é você assim? O seu casamento é marcado por docilidade e paz? O seu casamento é marcado por gentileza? Os seus filhos diriam que você, mãe, você, pai, é alguém que tem sal em si mesmo, a ponto de ter uma atmosfera na sua família de paz, de cordialidade, de mansidão? Ou na sua casa a gritaria? É você um barril de pólvora que, ao ser contrariado ou contrariada, bum, explode. Como é você? Você é o tipo de pessoa que alguém esbarra em você e você logo diz, com quem você acha que está falando? Você sabe quem eu sou? Esse tipo de postura, muito comum hoje em dia, não deve fazer parte da vida do verdadeiro crente. Quer ser sal? Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é viver em paz. Quando Marcos menciona nesse versículo que eu citei, tende sal em vós mesmos, é claro que ele não está falando aqui de jogar sal nas pessoas, não é? Embora eu saiba, não é? Infelizmente, de muitas igrejas que são verdadeiros lugares de macumba. Então, leva sal, joga sal, banho de sal, corrente de sal, anda, pisa no sal. Vocês acham que é isso que Jesus queria dizer? Olha, tem de sal em vós mesmo. Então você vai para o culto, cada um vai com um pacotinho de sal grosso e fica jogando no outro. Tem cabimento uma coisa dessa? Não, isso é mentira, é um absurdo que as pessoas estão fazendo. Ele não está falando aqui, o sal ao qual ele está falando aqui é um sal figurativo, tá bom? É uma figura de linguagem aqui, é um exemplo que ele está dando para ilustrar a ideia do que o sal fazia. Nenhum crente, quero deixar bem claro aqui para você, se você tem esse hábito, nenhum crente precisa espalhar sal na sua casa, jogar sal no carro. O máximo que você pode fazer com sal é colocar aí numa comida, no churrasco, seja o que você for fazer. Mas tomar banho de sal, essas coisas aí, isso, na perspectiva aqui de que você vai receber algum tipo de proteção, se você quiser tomar banho, colocar sal na banheira, não sei se tem algum benefício para isso, isso não é problema. Mas se você usa o sal como um protetor espiritual que vai fechar o seu corpo, vai trazer algum tipo de benefício, ou vai afastar as coisas ruins da sua casa, deixa eu dizer para você que a diferença entre você e um macumbeiro é zero. É zero. Talvez, não vou dizer zero, porque acho que você talvez ande com a Bíblia, mas na prática é praticamente igual, não estou vendo diferença nenhuma. Ter sal em si mesmo não tem nada a ver com esse tipo de prática que o mundo tem inventado aí e que algumas falsas religiões, falsas igrejas estão trazendo para dentro do contexto do que é chamado cristianismo. Jesus não falou disso aqui. O sal ao qual ele se refere é uma figura para ilustrar. Tende sal em vós mesmos. E ele já explica, a própria figura, no próprio texto explica o que é isso. E paz uns com os outros. Ter sal é viver uma vida marcada também por paz. Mas o sal no contexto do Oriente Médio, ele não era só o sal que a ideia aí de um contexto de paz. É claro que já falamos do contexto de comida, isso aí é claro, mas há um outro contexto em que o sal era aplicado. O sal era usado para conservar alimento. Nós estamos falando de uma cultura em que hoje para nós é fácil, você tem geladeira e freezer, mas naquela época não tinha isso. Então você precisava aplicar sal para que o sal retirasse a umidade daquele alimento
e pelo menos ele desacelerasse o processo de putrefação, de apodrecimento daqueles elementos. Então o sal era colocado sobre peixe, o sal era colocado em carne, o sal era colocado até em ferimentos. Por exemplo, quando você lê no livro de Ezequiel, se eu não me engano, Ezequiel 14, eu não tenho certeza, mas vou projetar o texto para você, você vai perceber que, por exemplo, no nascimento de uma criança, quando era cortado o cordão umbilical, hoje nós temos maneira de fazer asepsia, de colocar algum tipo de medicamento ali, e depois aquele cordão umbilical ali vai secando e vai cair. Mas na época, no Antigo Testamento, não tinha os produtos que nós temos hoje. Então o que se fazia? Fazia todo o parto, fazia lá o corte do cordão umbilical e depois se aplicava sal no local. Para quê? Para evitar que aquele pedaço do cordão umbilical que ficou apodrecesse e a criança não resistisse. Então você tem o sal aqui claramente como um princípio conservador, como um princípio de algo que mantém, que evita a celeridade da deterioração. Até hoje nós temos no nosso cardápio comidas que são preservadas por meio do sal. Não sei se você gosta, mas talvez de origem nordestina, pessoas falam assim, eu gosto de carne seca. O que é carne seca? Ela secou com o quê? Com secador? Não, é aplicado sal. Era o sal que é colocado ali, então o sal vai retirando a umidade daquela carne e as pessoas depois vão comer, eu comi um escondidinho de carne seca, eu comi não sei o que lá, e às vezes não sabem que há um processo aí, que utilização do sal. Como é que se conserva bacalhau? Como é que se deixa o bacalhau exposto? É colocado sal. Então você tem diversos alimentos ainda hoje que recebem conservação fora da geladeira com sal. Se você for até o litoral e for comprar camarão, por exemplo, talvez você não saiba, mas você pode perguntar para a pessoa assim, olha, eu quero camarão sem sal. O camarão sem sal é vendido mais caro. Por quê? Porque é um camarão fresco. O camarão que está colocado no sal é um camarão um pouco mais velho, ele está ali para conservar, então tem essa diferença. Talvez você nunca perguntou, mas se você for ao litoral, for naqueles mercados de pescadores e falar, eu quero um camarão sem sal, ele sabe que você está querendo um camarão, quem sabe que foi pescado até no mesmo dia. Faz diferença na hora de você comer. Mas seja como for, a ideia do sal aqui, Jesus falou, vós, vimos quem são o vós. No segundo lugar, nós estamos vendo a ilustração do que ele está falando. Vocês são o quê? Vocês são o sal. E o que o sal faz? O sal promove paz. O sal é alguém que é pacífico. Em segundo lugar, o sal é alguém que conserva. O sal é alguém que evita a deterioração rápida. É você alguém assim? Nós estamos no mundo, eu pergunto para você, você acha que o mundo à nossa volta está podre? Está apodrecendo? Não há a menor dúvida. Nós vemos isso nos casamentos, nós vemos isso nas profissões. Basta ligar a televisão e você vê como o mundo está apodrecido. Nós agora recentemente, em breve, vamos chegar na campanha aí, na campanha não, nós vamos chegar no Dia dos Pais e vi num comercial aí recente, lendo uma matéria, vi que uma grande empresa no Brasil aqui de produtos de perfume e tudo mais, vai usar como símbolo de pai, vai usar um transexual. O que é isso? Aonde nós estamos? Então nós sabemos que se eu e você queremos ser sal, nós precisamos tornar esse mundo mais palatável. A sua existência aqui torna esse mundo de alguma forma mais saboroso, evita que o mundo se torne mais agressivo e ao mesmo tempo ajuda a impedir que ele se deteriore rapidamente. É você alguém assim no seu trabalho? Quando você chega, o ambiente se torna melhor, ou se pelo menos não se torna melhor, a sua presença faz com que o ambiente não se torne pior. Uma das funções do sal era esse, não era recuperar o alimento, mas era fazer com que o alimento apodrecesse, ou pelo menos tivesse um processo mais lento de degradação. Talvez Deus te colocou na sua casa e você é o único cristão, a única cristã aí. Talvez na sua casa acham conversas imorais, posturas inadequadas. Talvez haja uma série de erros
Talvez no seu trabalho hajam pessoas desonestas, hajam conversas imorais, gracejos e piadas com duplo sentido. Talvez na sua escola, você jovem que me assiste, está num ambiente de podridão moral, onde as pessoas estão se entregando uns aos outros para vivenciarem uma imoralidade nos seus relacionamentos. E quando você chega e diz isso não é certo, ou quando você não fala nada e pelo menos com a sua postura, aquele ambiente se torna um pouco mais sadio. Você precisa entender isso. Deus está usando você para retardar o apodrecimento deste mundo. Como eu mencionei em capítulo 24 de Mateus, o texto, já a igreja não está mais na terra, a igreja foi arrebatada, nós estamos naquele chamado período da tribulação. O texto diz assim, eu vou ler para você. Mateus 24, versículo 28, diz assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ele está fazendo uma menção aqui exatamente de um deteriorar da terra de tal maneira, e falando aí da terra de Israel, ali não dá tempo de eu explicar isso aqui agora, mas há uma deterioração tão grande que os abutres do mundo se aproximam ali para aquele tipo de conflito que vai ocasionar no julgamento, com a batalha do Armagedon. Mas eu quero que você guarde o seguinte: a terra é o que é, e não é pior porque nós, crentes, estamos aqui. Se você, crente, sair do seu trabalho, o ambiente onde você está vai piorar. Na sua casa talvez seja só você um convertido, se não tivesse nem você, seria pior o ambiente ainda. Na sua escola, é só você, na sua sala, não tem mais ninguém convertido? Se você não estivesse aí, aquele ambiente seria pior. É isso que Deus quer fazer, e é por isso que nós falamos no início desse culto. Se o crente deixa de ser bênção para o mundo, perde a razão da sua existência aqui. Deus quer que você fique neste mundo para produzir os efeitos que o sal produziriam. Nós vimos paz e nós vimos preservação. Sua casa tem que ter paz e o lugar onde você vive tem que ser preservado. É você sal ou não? O último aspecto do que o sal fazia, e aí um pouco além, aí realmente fora do nosso contexto aqui, vai aparecer em Colossenses. Colossenses 4, 5 e 6 diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Falando para os crentes se portarem com sabedoria. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável. E olha que Paulo menciona aqui: temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O apóstolo Paulo menciona outro aspecto do que é ser sal. Quem é sal é pacífico. Quem é sal preserva o ambiente onde ele está. E quem é sal é alguém que demonstra sabedoria nas suas colocações. Uma pessoa que quer salgar este mundo, Paulo diz assim, que a vossa palavra seja salgada, seja temperada. Como é bonito quando nós olhamos para crentes que sabem oferecer uma resposta adequada quando são questionados da sua fé. Crentes que conseguem dar uma palavra de conforto, uma palavra de alívio no momento em que surge uma necessidade. Crentes que conseguem trazer equilíbrio numa questão. Crentes que conseguem, enfim, trazer harmonia, que usam os seus lábios para temperar o lugar onde eles estão. No Oriente Médio Antigo, os rabinos se referiam, por exemplo, a alguém que não é sábio, alguém insensato. Quando você queria se referir a alguém assim, era comum um rabino falar: essa pessoa não tem sal. Essa pessoa não tem... Hoje, para nós, aqui no Brasil, fala assim: essa pessoa é sem graça, né? Alguns falam: sem sal, sem açúcar. Não sei se faz sentido para nós isso, mas no Oriente Médio Antigo, dizer essa pessoa é sem sal, era você chamar essa pessoa de insensata, de tola, de louco. A Bíblia quer que os crentes tenham as suas vidas marcadas por sabedoria no falar. Quantos lares padecem, quantas vidas sofrem, porque os crentes não conseguem ter palavras prudentes. Meu irmão, até quando nós vamos viver num ambiente onde as palavras que saem da boca dos crentes são marcadas por ignorância, por tolice? E eu não estou falando de ignorância, de falta de conhecimento, porque isso você pode buscar e deve buscar.
mas estou falando de palavras de ignorância quando são palavras de brutalidade. Palavras chulas. Quantos crentes usam palavras chulas ou escrevem palavras chulas nas suas conversas pelo WhatsApp, postam coisas com palavrões? O nível dos crentes tem baixado muito, infelizmente. Há pessoas hoje compartilhando coisas que não ligam para o que estão compartilhando. E percebe-se no meio evangélico um padrão cada vez mais baixo. E às vezes fala, mas isso não é palavrão. Não é palavrão, mas é uma palavra inconveniente, uma palavra chula, uma palavra que nunca deveria estar na boca de um príncipe, de uma princesa, porque é assim que a Bíblia nos trata, é assim que a Bíblia se refere àqueles que são co-herdeiros da graça do Senhor. Deveríamos nos portar dessa forma. Nós precisamos salgar este mundo. Vós sois o sal, paz, preservação e sabedoria. Responda a si mesmo. É você esse sal ao qual o Senhor Jesus tem se referido? É você alguém assim? Nós falamos no início deste culto que o crente que deixa de ser bênção para este mundo, o que acontece com ele? Ele perde a razão da sua existência. Talvez nós não vamos conseguir concluir tudo o que precisávamos falar nessa noite, mas eu queria que você guardasse essas lições. Todos nós precisamos, de alguma forma, andar com Deus fazendo diferença. Eu vou terminar essa mensagem aqui hoje e nós vamos continuar ainda esse versículo 13 a semana que vem, fazendo uma segunda parte dessa mensagem, para que você compreenda que mesmo num verso pequeno como esse, há grandes ensinamentos. Meu desafio para você é que você possa considerar um pouquinho mais na sua vida e você possa perceber, afinal de contas, quem eu sou. Se eu fizesse um retrato da minha vida, eu realmente seria encontrado entre aqueles que são injuriados, caluniados, perseguidos por causa do Evangelho de Cristo? Eu sou estaria entre aqueles que vão ter um galardão no céu? Sou eu, de fato, sendo homem e mulher, um sucessor dos profetas? Tenho eu levado a palavra do Senhor adiante? Tenho eu buscado salvar os perdidos? É você alguém assim? Você estaria dentro desse vós sois? É você o sal? Tem sido você alguém que promove a paz por onde você passa? Algumas pessoas, em vez de ser sal, são pimenta. Jesus nunca pediu para você ser pimenta. Algumas pessoas que servem, onde elas chegam, elas causam ardência, irritação. Algumas pessoas acham que ser sal é como se alguém falasse, eu sou sal nos olhos das pessoas. Não é isso. Crentes que só produzem choro. É você alguém assim? A sua casa, a sua família seria marcada por essa harmonia e por essa paz? Você pode fazer essa leitura do seu lar, honestamente, diante de Deus, dizendo, graças a Deus, na minha casa, nós temos paz uns com os outros, porque o sal está em nós. É você alguém que tem preservado? Você é alguém que preserva ou você é alguém que promove mais ainda o apodrecimento do lugar onde você está? Avalie a sua vida, as suas postagens, as suas conversas. Preserva ou corrompe? Quem é você, afinal de contas? É você alguém sábio nas colocações? A Epístola de Pedro diz assim que cada um de nós deveria estar pronto a dar razão da fé que há em nós. Você está pronto? Suas palavras são marcadas por equilíbrio ou desequilíbrio? Há equilíbrio ou há loucura? Quem é você? Se você conseguir se enxergar nessa mensagem, certamente você fará diferença neste mundo. E se você fizer diferença neste mundo, com toda certeza eu posso dizer para você que você, fazendo diferença para este mundo, você será alguém útil ao nosso Senhor. Mas se você perder a sua utilidade, se você deixar de ser bênção para este mundo, você vai perder totalmente qualquer sentido para a sua existência nessa terra. Semana que vem, nós vamos olhar então mais 2 aspectos desse texto,
que devem ser levados em conta diante dos alertas e das lições que essa passagem evoca. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero suplicar nessa noite, diante dessa verdade que nós começamos a estudar, eu quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes, Deus, nós não conseguimos nos identificar dentro daquele pronome vós. Muitos de nós não sabem o que é ser perseguido pela fé. Aliás, alguns de nós até reclamam se isso acontece. Muitos de nós não sabem enfrentar a mentira por causa da fé. Quando acusados, quando zombados, esses crentes se escondem, se neutralizam, achando que isso é algo incomum, quando na verdade a sua palavra diz que nós deveríamos exultar de alegria, sabendo que há um galardão para nós. Muitos aqui vivem contentes com o que têm, sem vislumbrar a eternidade. Tudo à nossa volta é passageiro, todo o nosso patrimônio, todas as nossas conquistas, as conquistas humanas ficarão para trás. Mas aquilo que nós conquistarmos para o seu reino terá valor eterno. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia para que possamos temperar esse mundo. Nos ajuda, Senhor, às vezes nós esquecemos qual é o nosso papel aqui. E em vez de agentes de preservação, nós nos tornamos agentes de corrupção, de destruição. Casamentos daqueles que estiverem nos assistindo nessa noite, Senhor, que estão se desfazendo porque não há sabedoria nas palavras. Filhos que são respondões, briguentos, funcionários mal educados. Há muitas pessoas que acham que a transformação deste mundo se dá por sair na rua manifestando faixas, gritando. Mas nós sabemos que a verdadeira transformação, ela é silenciosa. O sal, quando colocado no alimento, ele não é mais visto, mas ele tempera. E nós precisamos fazer diferença na sociedade, Senhor, aonde o Senhor nos colocar. Nos abençoa. Muito obrigado pelo texto dessa noite. Continua a nos preparar para o que vamos aprender ainda. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Semana que vem nós continuamos ainda a olhar esse texto. Venha participar do culto conosco. Sei que talvez hajam perguntas. Muitos irmãos, principalmente da nossa igreja, estão perguntando: vamos retornar? Não vamos retornar? Quero tranquilizar o coração de vocês. Eu e os membros da diretoria da igreja, nós estamos atentos a isso. Temos que tomar a decisão por todos e isso coloca sobre nós um peso muito grande. Então não se preocupe, quando for seguro, quando for o momento, nós faremos isso. Nós não vemos a hora de poder nos reunir, encontrar os irmãos, mas vamos fazer isso com prudência, porque não queremos começar, voltar atrás. Precisamos fazer isso com toda a sabedoria que vem do céu. Então ore por nós. Até lá, os nossos cultos vão continuar aqui, sendo transmitidos todos os domingos, às 18h30, pelo YouTube. Terças, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração e também estudo da Palavra de Deus, às 20 horas, pelo Facebook. E toda quinta-feira, também no Facebook, às 20 horas, temos uma noite muito agradável de cânticos e louvores. Se você quiser participar conosco, basta você se inscrever nos nossos canais para que você possa acompanhar. Deus te abençoe. Vamos terminar esse culto com uma canção. Se você é crente e puder nos ajudar a sustentar esse trabalho, faça isso. Fique na graça do Senhor. Nos vemos em breve.